Seja muito bem-vindo. Eu sou a Renata, mas você pode me chamar de Tata. Eu sou Head de Experiência e Tecnologia aqui na Voito e um dos pilares da nossa experiência é o SEO. Se você ainda não sabe o que é SEO, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que a gente já gravou, que é o vídeo de fundamentos de SEO, para você poder entender um pouquinho melhor. Mas hoje, nessa oportunidade, a gente vai falar um pouquinho mais de uma das 3 vertentes de SEO, que é o SEO on-page. Mas então, voltando um pouquinho, o que é o SEO on-page? Ele é basicamente todas as técnicas de otimização que a gente realiza dentro das nossas próprias páginas, dentro do nosso próprio site. Isso justamente para que o Google consiga ponderar um pouquinho melhor em relação à nossa relevância, à nossa qualidade e também trazer a gente como uma autoridade dentro desse ramo que a gente está ou não trabalhando. Trazendo então inicialmente quais são os principais elementos de SEO on-page. A gente tem como foco principal as palavras-chave. Como eu já comentei também, as palavras-chave elas são o foco principal da nossa busca. É justamente o termo que a gente insere dentro dos mecanismos de busca que vai nos trazer um resultado. Justamente por isso que é importante que dentro da estratégia de SEO on-page a gente identifique as palavras-chave mais coerentes, mais relevantes, com volume de busca interessante e relevante para o nosso nicho e, consequentemente, para o nosso usuário principal. Justamente por isso que ter a ponderação, o estudo e a análise de quais palavras a gente vai trazer em uma otimização de SEO on-page é um dos pontos mais importantes, porque as palavras-chave são o foco principal em que o Google vai entender o que a gente está entregando em relação ao que o próprio usuário está buscando dentro dos mecanismos de busca. Outro ponto muito importante que a gente também é o título ou o title. O título é basicamente o nome que a gente vai dar para a nossa página, para a nossa URL. Ele é importante justamente para a gente trazer de forma mais concisa, mais informativa e mais relevante para o usuário o que a gente está oferecendo para ele dentro daquela página. Seja uma página de e-commerce que está falando sobre um produto, por exemplo, ou seja uma página de conteúdo, sendo um blog post que vai trazer, por exemplo, o título daquele artigo. É importante também que a gente leve em consideração as metadescrições. O que são isso? Na verdade, a metadescrição ou o subtítulo acaba sendo um resumo do conteúdo que a gente vai oferecer em relação também ao título. Tanto o título quanto a metadescrição são pontos mais importantes do SEO, justamente porque são eles que aparecem dentro da SERP, dentro dos nossos resultados de busca. Quando a gente faz uma pesquisa, o Google oferece para a gente o título daquela página e também uma pequena descrição do que essa página vai estar oferecendo para a gente. Justamente por isso que é importante que dentro do SEO on-page a gente tome cuidado com as palavras que a gente vai estar utilizando e também foque para oferecer para o usuário de forma resumida tudo aquilo que a gente vai trazer dentro daquela página para a gente garantir que o clique do usuário seja nosso e não de um concorrente que esteja posicionado acima ou abaixo da gente, por exemplo. Outro ponto também dentro do SEO on-page é as nossas URLs. A URL é basicamente o endereço daquela página dentro da web. A forma como a gente chama uma URL também é ponderada pelo Google. Então, quanto mais amigável, quanto mais responsiva e também quanto mais óbvia para o Google, é melhor para a gente. Justamente por isso que a gente precisa, por exemplo, trazer a informação direta da URL relacionada com o conteúdo daquela página. Trazendo um exemplo do site da Voito, a gente tem voito.com.br, que é o nosso domínio principal, mas o que vem depois é o que a gente considera a nossa URL, que precisa ser amigável. Quando se trata de uma página de vendas, por exemplo, a URL precisa trazer o produto principal. Quando se trata de um artigo, de um blog, por exemplo, a URL tem que trazer o assunto principal daquele artigo. Por isso que é importante que a gente pondere o tamanho da URL, dado que a gente não pode trazer informações muito grandes para o Google, mas também traga a informação mais óbvia para os buscadores e para o próprio usuário também. Trazendo um outro ponto também, que está relacionado tanto com SEO on-page quanto com SEO técnico, é a hierarquia de informação. Muitos de vocês conhecem o HTML, que é uma linguagem de estilo que traz as informações em ordem hierárquica. É o que vocês talvez possam conhecer
como título, subtítulo, a gente traz essa informação em formato de H1, que é correspondente ao título. Os subtítulos acabam sendo correspondentes ao H2 e, consequentemente, conteúdos secundários que vão se ramificando em relação à relevância precisam ser indicados para o Google para que o próprio Google entenda se você está tratando do tema principal daquele conteúdo ou se é uma parte ramificada do todo. Justamente por isso que é importante que a gente traga toda a parte de cabeçalho, hierarquia de informação, inclusive os próprios negritos e itálicos que a gente traz dentro do Google, porque a forma como o rastreador identifica isso e pondera em nível de relevância faz com que a gente possa ou não ser melhor ranqueado. Falei de muitas técnicas de SEO on-page, inclusive técnico, que acabam se ramificando, mas o mais óbvio e o mais importante que não pode ser esquecido é o conteúdo de qualidade. A gente pode ter páginas performando muito bem, mas elas precisam sempre estar oferecendo para o usuário aquilo que ele realmente precisa. Um dos pontos, inclusive, é que não adianta a gente ficar inserindo informações repetitivas para que o Google entenda que a gente está falando de um assunto se a gente não agrega valor para o usuário. Independente da tecnologia que a gente tenha, a estratégia que a gente implemente, o ponto principal é sempre estar oferecendo para o usuário aquilo que ele busca da forma mais interessante, mais responsiva e mais agregadora para a experiência dele, tanto dentro do nosso site, quanto de forma geral com a experiência do próprio buscador. Para finalizar, o último elemento-chave do SEO é a otimização de imagens e vídeos. Dentro das páginas, a gente tem recursos alternativos que não sejam texto, como, por exemplo, as imagens. Podem ser imagens de produtos, imagens ilustrativas, mas é importante que essas imagens elas sejam responsivas, independente do ambiente que ela está inserida, independente do dispositivo que o usuário utilize, que elas sejam legíveis e que também o Google consiga rastrear e compreender o que elas significam. Justamente é um ponto importante que a gente traga, por exemplo, a questão de legendas e de textos alternativos. No geral, então, a gente falou sobre as principais ferramentas, agora a gente vai entender um pouquinho sobre as práticas recomendadas. Quando a gente fala sobre as práticas recomendadas, é justamente o que a gente precisa saber e o que a gente precisa levar em consideração quando a gente está trabalhando com SEO on-page, seja para produção, seja para otimização de conteúdo. Um dos pontos principais, como eu já trouxe a questão das palavras-chave, é que a gente pondere quais palavras-chave a gente vai escolher, como a gente vai implementar elas e como elas vão estar inseridas dentro do texto. É importante que a gente leve em consideração questões de volume de busca, de dificuldade de ranqueamento, de qual é realmente o interesse do usuário naquelas palavras e, consequentemente, consiga ramificar isso em conteúdos alternativos. O Google ele sempre vai identificar qual é o foco principal do seu texto, mas quanto mais palavras e mais informações você trouxer complementares àquilo, mais você é considerado uma autoridade. É justamente por isso que o Google ele também tem um mecanismo de equivalência semântica. Então, por exemplo, você consegue trazer sinônimos do termo que para você é principal e ele também consegue entender e ranquear para palavras que não sejam necessariamente a sua palavra-chave principal. Como eu já comentei sobre a questão de conteúdo de qualidade, é importante a gente levar sempre em consideração também a forma como a gente vai expor isso para o usuário e a forma como também todos os mecanismos que já estão ranqueados trouxeram isso antes da gente. Por isso é muito importante a questão de benchmarking. A gente consegue identificar quais pontos o Google já levou em consideração e já considerou irrelevante, por exemplo, em páginas que já estão melhor ranqueadas do que a gente. Justamente por isso que quando a gente fala de conteúdo de qualidade, a gente consegue fazer buscas direcionadas com ferramentas que a gente tem, mas a gente também consegue ir direto na fonte e entender o que o Google já considerou que é relevante. Lembrando que quando a gente fala de conteúdo de qualidade, a gente não pode falar de plágio, a gente não pode falar de redundância. Então é importante que os conteúdos eles agreguem valor para o usuário ao mesmo tempo que sejam originais. Falando um pouquinho mais sobre benchmarking, quando a gente fala sobre SEO, é interessante que a gente faça essa pesquisa diretamente nos mecanismos de busca. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma página com foco em uma palavra-chave específica, eu consigo levar essa palavra-chave para os mecanismos de busca e ver qual é a entrega que eles me dão. A partir disso, é importante, por exemplo, que eu analise as páginas que estão performando melhor, que estão ranqueando melhor, geralmente ali nas 3 primeiras posições do Google, e faça uma análise realmente minuciosa de como funciona a composição daquelas páginas que já alcançaram a posição que a gente gostaria de alcançar. Então, junto com as ferramentas que a gente já tem, a gente vai analisar
composição de texto, densidade de conteúdo, hierarquia de informação, ao próprio fundamentação das nossas URLs, assim como também a questão de otimização off-page e técnica, que é outros pontos que eu vou trazer para vocês, mas no geral, quando a gente fala de benchmarking, a gente não vai, por exemplo, só buscar replicar títulos, subtítulos e o conteúdo no geral, mas a gente consegue extrair as melhores práticas de quem já alcançou as posições que a gente gostaria de alcançar e fazer um compilado de tudo aquilo que outras pessoas já trouxeram e a gente trazer em um único conteúdo e numa única entrega. Outro ponto importante sobre as práticas recomendadas é com que a gente faça a otimização não somente do conteúdo que a gente traz nessas páginas, como também a performance delas. Quando a gente fala em performance, a gente está falando sobre responsividade, sobre tempo de carregamento, sobre a forma como essas páginas interagem com os usuários, independente do dispositivo que eles estão usando. Justamente por isso, é importante também a gente trazer a questão do mobile friendly. Hoje em dia, a gente tem uma divisão muito palpável em relação aos usuários que usam desktop e usam mobile. Mas em questão de busca no geral, a gente ainda tem uma paridade muito semelhante de 50% a 50% para o uso da internet. Por isso que é importante que a gente não leve em consideração só um dos dois públicos, porque a gente poderia estar duplicando todo o nosso volume de tráfego se a gente conseguir ser responsivo, ser interessante e agregar valor para todos os usuários, independente do dispositivo que eles utilizem. Falando de outro ponto que está relacionado com o SEO on-page, é a questão de linkagem interna. Principalmente para ambientes que a gente possui muito conteúdo em um site ou em um blog, por exemplo, é importante que a gente consiga reter o usuário por mais tempo dentro das nossas páginas, agregar valor de formas complementares para ele, justamente por isso que é importante que a gente trabalhe com a linkagem interna. O que é exatamente a linkagem interna? Com certeza você já leu um artigo, por exemplo, dentro da internet que falava sobre um conteúdo específico, mas dentro desse conteúdo ele trazia outros conceitos, outros termos, outros aprendizados que para você poderia ser complementar ao que você estava buscando. E dentro deles, com certeza, tinha um link que te redirecionava para uma outra página que falava de forma mais específica e mais profunda sobre aquele termo. Isso é justamente como funciona a linkagem interna. Você consegue oferecer para o usuário não só exatamente o que ele buscou de início, mas também coisas que podem agregar valor para a busca dele, para o conhecimento dele, para a experiência no geral. Então, a gente trabalhar a linkagem interna é basicamente, em uma única página, a gente conseguir ponderar quais outras páginas, quais outros recursos a gente consegue inserir ali para que agregue valor para o usuário. Outro ponto também, que eu vou falar em uma outra oportunidade, é a questão de linkagem externa. Às vezes, a gente não vai ter todo o conteúdo que vai agregar valor para o usuário. Então, não tem problema, por exemplo, a gente linkar um site externo, desde que ele seja relevante, com um conteúdo de autoridade e que faça sentido para a gente. Obviamente, a gente não pode linkar a concorrência, por exemplo. Para finalizar, os pontos mais relevantes em relação ao SEO on-page, é importante destacar principalmente a relevância de atualização e manutenção dessas páginas. Por mais que a gente tenha páginas muito bem estruturadas e muito bem relevantes, a gente também tem o ponto de que a concorrência na internet ela é muito grande. Então, mesmo que a gente tenha conteúdos atuais muito bem estruturados, amanhã a gente pode não ter o conteúdo mais atualizado em relação a esse tema. Justamente por isso que é importante que a gente faça a manutenção para garantir que todas essas páginas elas continuem funcionando sem erros, sem oportunidades de melhoria e também otimização, para que a gente consiga sempre trazer essa página conforme as melhores práticas da atualidade e também trazendo atualizações em relação ao conteúdo que ela informa, seja um blog post que está trazendo atualizações sobre a notícia, ou seja, por exemplo, uma página de e-commerce que está trazendo atualizações sobre preço, funcionalidades de um produto ou algo nesse sentido. Por último, vou te trazer algumas ferramentas em que você pode realizar todas essas análises e também poder melhorar a forma como que você entende e estuda toda a parte de SEO on-page. No geral, o próprio Google, por ser o maior mecanismo de busca, ele oferece para a gente muitas ferramentas para que a gente sempre consiga melhorar a experiência para ele. Então, você tendo um site, você tendo um blog, você já vai ter ferramentas específicas para o seu próprio site e o seu próprio blog, que é, por exemplo, o Google Analytics. Atualmente a gente está já na versão 4. Nele você consegue ver toda a experiência, inclusive on time, dentro do seu site,
para buscar oportunidades de melhoria, entender o histórico dos seus visitantes, dos seus acessos. A gente tem também o Google Search Console, que obviamente também é uma ferramenta do Google atrelada ao seu próprio site. Você consegue acompanhar toda a parte de rastreamento, indexação, número de impressões de cada página, as palavras-chave mais buscadas para cada URL, os recursos são infinitos. Então você consegue buscar isso, inclusive, na própria documentação do Google. O Google ele oferece um grande volume de informação sobre os seus algoritmos, sobre as práticas de SEO, inclusive tutoriais de como você pode melhorar a experiência a partir do que ele considera ou não relevante. Então, a princípio, você consegue encontrar muita coisa de graça dentro da internet, por mais que outras ferramentas possam auxiliar você nessa jornada sendo pagas. É o caso do SEMrush. O SEMrush é uma ferramenta que traz muitos recursos de SEO, de tráfego pago e inclusive de marketing de conteúdo, mas no geral ele consegue te trazer toda essa visão da experiência do usuário, da intenção de busca, do volume das palavras-chave, apesar de você também conseguir buscar testes grátis e outras ferramentas que disponibilizam isso numa versão um pouco mais minuciosa. Não tem problema você utilizar inicialmente ferramentas mais simples, uma vez que você está começando ainda. Quando a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, você pode investir nessas ferramentas, mas o ponto principal é que você utilize inicialmente as ferramentas que o próprio Google oferece de forma gratuita. Agora, para finalizar de verdade, eu prometo, só vou trazer uma dica que é extremamente importante para que você consiga trazer o SEO para a sua empresa, para o seu site, para as suas páginas de forma sustentável. Esteja sempre atento às atualizações do Google e de outros mecanismos de busca. É importante que você acompanhe os resultados, acompanhe a sua performance e principalmente acompanhe a forma como o Google consegue visualizar isso e traz novos insights para você sempre melhorar a experiência do seu usuário. Com certeza, a partir disso, você vai conseguir trazer mais tráfego qualificado para o seu site e também ter uma confiabilidade muito maior em relação à sua marca.